Olá, meu querido amigo, bem-vindo ao nosso canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto operacional. É algo muito importante e que a maioria esmagadora das empresas nem conhece o conceito. Talvez a sua preventiva esteja tendo problemas, talvez a sua preditiva não esteja funcionando da maneira adequada, e você vai ver que o contexto operacional pode estar influenciando para que isso aconteça. O que vem a ser o contexto? O contexto é onde está inserido aquele componente, aquele item que nós vamos fazer manutenção. Como ele está sofrendo temperatura, umidade, os turnos de trabalho, a própria cultura da empresa, se ele tem modos de falhas competitivos que podem fazer com que competem, para fazer com que ele falhe. Tem um vídeo no canal sobre modos de falhas competitivos, dá uma olhada, que é bem legal, você vai entender o conceito que eu estou falando. E se você compreende o contexto operacional, você pode ajustar a sua manutenção para que você tenha ganhos reais com a sua manutenção. Isso pode te ajudar também a evitar perdas ou desperdícios. Afinal, uma manutenção de um rolamento que trabalha numa empresa farmacêutica é diferente de uma manutenção do mesmo rolamento numa empresa de cimento. Ou seja, o contexto que ele está inserido muda e muda tudo à sua volta. Eu já vi em alguns seminários que eu participei uma história contada por uma empresa que mexe com eucalipto. Então eles fazem o corte do eucalipto e eles têm uma máquina, se você procurar na internet você vai ver máquina que corta eucalipto. Essa máquina ela pega o eucalipto, corta, tira todas as folhas e deixa a madeira lá pré-pronta para ser trabalhada depois. E essa máquina, os cavacos de eucalipto, juntava dentro de uma caixa que tinha na máquina e travava a máquina. Eles começaram a colocar uma limpeza periódica naquilo. E aí alguém disse, poxa, vamos retirar as proteções, assim o cavaco, as partes de madeira não vão ficar presas lá dentro, elas vão cair e a gente não vai precisar limpar e não vai haver travamento. E foram ver o manual e o manual obrigava a ter aquelas proteções. Eles não sabiam por quê. Ligaram para o fabricante disse, essa máquina foi feita para trabalhar em locais com neve, por isso ela tinha essa proteção. Aí no Brasil vocês podem tirar sem problema algum. Ou seja, o contexto para o qual a máquina foi construída não era o mesmo em que a máquina era utilizada. E aí havia travamentos, que é parada de produção, tempo para poder fazer a limpeza, as pessoas faziam a limpeza, tudo isso porque o contexto mudou e eles não se adaptaram ao contexto. Imagine a outra situação em que o contexto operacional é muito importante. Imagina que você tem um pneu em um modo de falha desgaste. Você mede o desgaste do pneu e quando ele chega em um determinado valor, você efetua a troca do pneu. Entretanto, você tem esse pneu rasgado, porque você faz uma trilha muito complexa e aí você rasga o pneu a cada 3 meses. O tempo de desgaste seria 6 meses, 1 ano, 2, muito mais do que os 3 meses. E o que você tem na sua empresa? Alguém medindo esse desgaste diariamente. Imagina que você tem uma frota de 1000 caminhões, cada um com 18 pneus. 18 mil pneus, alguém medindo aquilo diariamente para verificar o desgaste. Não vai medir o mesmo pneu todo dia, mas fica passando, fica uma pessoa ali medindo. Só que os pneus furam por outros motivos. Nunca chega a estar danificado por desgaste. O que acontece nesse caso? O contexto operacional, a forma com que ele está sendo utilizado, está fazendo com que outro modo de falha atue antes do modo de falha desgaste. Ou seja, o contexto está lhe dizendo, não faça mais essa inspeção, porque essa inspeção é inútil. O pneu ele se rompe de outra forma antes que o desgaste aconteça. Então você poderia tirar aquela inspeção. Tome muito cuidado com isso, que quando você usa o contexto operacional, quem está de fora tende a dizer assim, nossa, mas que absurdo, vocês não fazem a medição do desgaste do pneu? Não, tem que fazer a medição do desgaste do pneu. Por quê? Porque ele está acostumado com o contexto em que aquilo funciona. Sempre que você está num nível um pouco mais elevado,
de manutenção, de consciência de manutenção, você tem que prestar atenção a esses detalhes. O contexto operacional muda totalmente as decisões e pode fazer com que uma decisão que não seja talvez a melhor tecnicamente seja adotada para resolver algum tipo de problema. E isso vai com certeza trazer mais ganhos para a sua empresa. Imagine que você vai fazer uma viagem de avião. Você nunca andou de avião e tem uma vontade imensa de fazer essa viagem de avião. E aí você ganha passagem, você ganha hospedagem e você vai fazer a sua tão sonhada viagem de avião. Esse é o seu contexto. Se alguém viesse e te dissesse que esse avião que você vai viajar não está com a manutenção em dia, dissesse que tem peças que foram remanufaturadas, que a empresa não é de boa índole, etc, etc, etc. Provavelmente esse novo contexto talvez te faça desistir da viagem. Porque para você é mais importante você preservar às vezes a sua vida ou correr menos risco na sua vida do que realizar aquele sonho. Muitas vezes acontece isso quando a gente tem que tomar uma decisão de manutenção utilizando o contexto operacional. Às vezes a cultura da empresa impede que algumas coisas aconteçam. E isso faz parte do contexto operacional. Imagine você querer aplicar uma metodologia RCM, por exemplo, em uma empresa que não faz nem manutenção preventiva. Nem o básico ela faz, ela quebra, conserta. É possível? É, mas vai levar algum tempo. Primeiro você precisa passar por algumas etapas, construir um contexto novo para que as pessoas se adaptem, para que as pessoas se adequem, e aí sim você implementa ferramentas mais avançadas e mais complexas. Então lembre-se que o contexto operacional que você está inserido pode estar ajudando você a se dar bem nas suas manutenções ou pode estar ajudando você a se dar mal. Então avalie como é que é a cultura da sua empresa, quais são os equipamentos, se aquela preventiva realmente faz sentido na condição que você tem. Espero que isso te ajude, espero que te ajude a fazer manutenções melhores. Nossa ideia aqui é pensar um pouco sobre manutenção. Deixa no link abaixo aqui, deixa nos comentários o que você gostaria de ouvir no canal. Qual o tema que você gostaria que a gente tratasse relacionado à manutenção, que quem sabe a gente faz um vídeo para ajudar você no seu dia a dia. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.